Por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, Márcia Costa? Interessante que eu falo, tome cuidado com aquilo que você visualiza, porque a grama do vizinho, ela pode ser artificial. Ah, meu Deus do céu, não sabia disso. Exato, Ale, eu gosto muito de trazer essa analogia, né? E você puxou isso agora, bem interessante, né? A gente tá aqui com Márcia Costa, mentora de líderes. A gente já fez muitas entrevistas falando que a mentoria é importante. Então, se você não sabe a importância da mentoria, assista esse vídeo que é para você. Márcia Costa, todo mundo se compara. Eu me comparo com o vizinho, eu me comparo nas redes sociais e com as redes sociais aumentou isso. No mundo corporativo, eu acho que tem também, né? Com certeza, Ale. E eu falo que é uma das maiores dores do ser humano é a comparação. E é injusta também, porque a justiça seria se você se comparasse com o seu eu do passado. Será que eu evoluí? Será que eu fiz algo diferente? Mas geralmente a gente se compara com um outro, né? E muitas vezes isso te gera uma baita de uma dor. Por quê? Porque muitas dessas visões, né, pode ser distorcida, sim. Você não sabe qual foi a vivência, qual a memória, quais as dores que essa pessoa enfrentou, né? E a gente costuma só ver o palco do outro. A gente não vê esses bastidores. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a visualizar, olhar para mim mesmo. O que falta para que eu possa alcançar o objetivo que eu tenho profissionalmente na minha vida ou meu objetivo pessoal? O que falta para mim? E não o que tem no outro. É claro que o que tem no outro pode servir, como nós chamamos de um benchmarking, que é o quê? O que é um benchmarking? O benchmarking é quando eu olho para você e vejo algumas qualidades que você tem. Então, eu começo a pesquisar várias pessoas. Mas que casa comigo, né? Eu não vou pegar uma qualidade que não faz parte do meu tipo de pessoa. Então, você olha para o objetivo que você quer. E dentro desse objetivo que você quer, pera lá, deixa eu ver como as pessoas que estão e que já atingiram esse objetivo, elas se encaixaram nesse padrão de comportamento, nessas atitudes. E a partir daí eu começo a trabalhar nisso. Aí, perfeito. Daí casa. Você com seus mentorados ajuda nisso? Tipo, alguém tem uma meta X, só que não se comparar, mas modelar pessoas para conseguir o sucesso que ela quer, né? Isso mesmo, você falou a palavra certa, modelar. Quando eu vou modelar, eu vou olhar realmente aquilo que faz sentido para a minha história. E vou, é claro, utilizar os meus temperos, as minhas habilidades, as minhas competências para isso. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos um ser em constante evolução. Então, será que eu estou preparado para isso? A gente nunca vai achar que a gente está preparado para o próximo passo. É verdade, a gente sempre tem aquele medo. Exato. Mas esse medo a gente já conversou diversas vezes. E se você está se comparando demais na grama do vizinho, nos seguidores, na mulher, no carro, sei lá, tem comparação de tudo. Siga Márcia Costa Oficial com 2 L's, né? Isso mesmo, oficial com 2 Fs. Fs, 2 Fs de faca, não L de lápis. Pode seguir, porque a Márcia vai te ajudar a não se comparar com o seu vizinho, mas se comparar com a sua própria história, como a gente estava falando aqui. E para isso, é claro, eu preciso ter um baita de um grau de autoconhecimento. Porque quando eu olho para você, poxa, o Alexandre, ele tem uma comunicação tão bacana, eu gostaria... Mas ninguém viu nos bastidores, como você falou. Exatamente. O que você teve que se adaptar, o que você trouxe de dores, experiências, memórias, que te trouxeram para esse momento que você está agora. Então, é claro, eu vou olhar e falar, puxa, o que falta para mim? O que eu preciso melhorar para que eu atinja esse grau de comunicação melhor? E aí, é claro, modelando e você consegue se aprimorar, isso sim. E a Márcia Costa me ajuda, não ache que eu tô numa comunicação boa que a Márcia Costa não me ajuda, não. E se você quer ajuda não só na sua comunicação, mas em tudo eu convido você a seguir a Márcia Costa Oficial com 2 Fs de família, de faça você mesmo. Isso aí. Por que o ser humano se compara tanto? A psicanalista falando agora. Então, nós temos, né, essa dor da comparação.
eu quero ser melhor, eu quero ser reconhecido, valorizado e amado. E quando eu entendo que o outro já recebe isso, eu vou para um aspecto de comparação, porque eu também quero ter. E é interessante que eu falo isso muito com os meus mentorados, presta atenção como é o núcleo familiar, porque muitas vezes, se você é aquela criança que aprendeu a receber amor por ser inteligente, né? Isso acontece muito na família, aquele que é mais inteligente, Sim. aquele que é o mais divertido, o mais comunicador, e tem aquele que, por incrível que pareça, se eu não recebo amor de um formato, adivinha o que eu vou começar? Eu vou começar a dar trabalho. Mesmo que eu receba essa atenção pelo lado negativo, para mim é muito importante ter a atenção. Então, depende muito, é claro, da sua história. Se você vem de uma família de vários irmãos, essa comparação, ou primos, né? Que antigamente, né, a mãe, olha o primo de não sei quem, e a sua prima é melhor que isso. E você, é claro, te traz uma baita de uma angústia. As pessoas não te comparam em alguns momentos para te realçar. Elas te comparam para te diminuir a maior parte das vezes. E você já passou por isso na sua casa? Eu aposto no jantar de família, no almoço de domingo, um monte de gente falando: você viu a tua prima, já estudou e passou em medicina. E você aí, vagabundo? Não é? E o que isso gera no ser humano? Uma baita de uma dor, uma baita de um sentimento de baixa autoestima. Pera lá, por que o outro consegue e eu não? Por que eu sou tão ruim e não consigo evoluir? Então, a gente tem que aprender a educar as nossas crianças pelo formato positivo de educação. Quando eu aprendi isso, anota aí, isso muda a história. Quando eu aprendi isso, até com meu filho que era menor, reforçando o positivo, né? Então ele dava uma fora, né? Quem nunca, né? Eu falava, pô filho, mas você é tão inteligente, como você faz uma dessa? Não, você precisou fazer algo muito difícil, porque você é uma criança inteligente. Então, você reforçar, e não pelo que você falou, pô, você é burro, né? Por que não faz isso? Então, geralmente, essa criação vem pelo negativo. E é exatamente aí que a gente tem a oportunidade de melhorar. Eu realço o positivo para que a criança entenda as oportunidades que ela tem de melhoria. Márcia, na família a gente consegue, você no almoço de domingo consegue, mas aí a gente entra na sociedade. Claro. Na escola, eu tava vindo para cá. Nossa, é incrível. Eu tava vindo pra cá e eu tava vindo pra cá e aí eu hoje vim de ônibus. Falei, vou de ônibus pra São Caetano, que é de graça, vou aproveitar. E a menina atrás, eu comecei a ouvir e aí ela falou assim, eu tô triste hoje. Eu tô triste porque eu não fui escolhida pra aula extra. E aí, como que é escolhido para essa aula extra? A menina, a amiga dela, perguntou. É porque tem que comparar com as notas do ano passado e eu não tô tão bem esse ano. Então, a própria escola gera essa comparação com os alunos. Essa competitividade, que em alguns momentos é saudável. Eu falo que você tem que buscar realmente ter metas, objetivos para te desafiar. Porque imagina se você também não tivesse isso. Você, principalmente alguns perfis comportamentais, algumas pessoas iam estagnar. É verdade. Porque se já já tem essa estagnação, sem ela ter essa motivação, imagine se não tem. Então, é importante, mas até um nível. Não que gere dor na pessoa. Exatamente, mas não que gere uma baita de uma dor. Porque aí você vai pro burnout. Quando eu tenho metas que eu entendo que é inalcançável para mim, pode ser que eu comece a sofrer demais e aí realmente eu não consigo nem para frente nem para trás. Você para realmente. Isso é muito perigoso. Como que eu sei que a meta é boa para mim alcançar? E não é uma comparação, não quero competitividade com o outro, mas é bom para mim a meta. Exato. É bem interessante a pergunta. Eu preciso entender como que eu tô em cada campo específico, né? E me desafiar. Pera lá, eu atingi isso, como que tá pra mim? Tá fácil esse atingimento dessa meta? Putz, foi muito difícil esse atingimento dessa meta? Não, agora eu posso me desafiar a isso mais um pouco. Então, sempre eu recomendo de você ter uma meta desafiadora. Claro, com essas devidas proporções. Não adianta você querer, por exemplo, hoje eu não falo inglês. Daqui um mês eu quero estar falando um inglês nativo. Não, calma, o inglês nativo você não
vai falar. Você pode ter melhorado na evolução do seu inglês. Pega pequenas metas. O que eu vou querer aprender, né? Eu tô falando inglês porque é algo que é bem óbvio, né? Mas é interessante que a gente vai vendo qual a sua evolução. Antes você não falava isso. Olha a quantidade de palavras que você evoluiu. Então, você começa a despertar uma vontade maior de aprendizado, inclusive. Mas que faça sentido pra mim, na minha história, porque não adianta eu aprender inglês se eu gosto do francês. Né? Exato. Agora, você tinha dito uma coisa muito interessante no começo da conversa, que com as redes sociais, essa dor ficou muito latente. Nossa, a gente se compara em tudo. Exato. Olha só, aquela pessoa que tem menos conhecimento que eu, tem mais resultado que eu. Olha só, que eu poderia ter feito isso o tempo inteiro. Eu falo que respira e começa a olhar o seu resultado. O que você está fazendo diferente de um mês atrás? Quais foram as inovações, quais foram as ideias, quais as atitudes diferentes que você está tomando? E começa a reconhecer o seu próprio valor. A gente fala muito sobre isso, né? Nossa, e se você não tem meta clara, se você está se comparando com os outros, eu convido você a seguir Alexandre de novo, mas é porque você não entende isso. Segue a Márcia Costa, oficial com 2 Fs, que você ajuda a estabelecer metas, ajuda a pessoa a não se comparar. Então vamos lá. Eu acho que você já deu uma dica muito clara para a pessoa não se comparar. Quando ela querer se comparar com uma pessoa, ela parar, respirar e ver a história dela. Isso mesmo. Tem mais dicas para a pessoa parar de se comparar com as pessoas na internet? Primeiramente, seja generoso ou generosa com você mesmo. Eu falo que isso é impressionante, né? Como em alguns momentos a gente é tão generoso com o outro, mas tem uma baita de uma autocrítica com a gente. Então, aprenda aquilo que você necessita ao longo da sua jornada. Revise aquilo que você precisa fazer. Eu falo que nós esquecemos que nós somos um ser em constante evolução. E somos um ser em constante evolução. Eu estou constantemente aprendendo, né? Então, seja generoso com você. É a segunda dica aí que eu dou, né? Além de você parar de se comparar aí, sendo que vocês somos pessoas diferentes. E primeiro, o que me torna único? Olha, a gente falou sobre isso hoje também, né? Tem coisas que me tornam único. Será que eu tô indo com a boiada? Porque agora, como todo mundo tá fazendo um meme XPTO, eu quero fazer a mesma coisa. E aí você cai numa vala que nós chamamos de uma vala comum. Porque as pessoas vão te diferenciar ou vão querer ouvir aquilo que você fala se todo mundo repete a mesma coisa. E para você entender por quê? Porque você sabe, quem me acompanha, eu não usava terno. E eu sempre adorei usar terno, porque eu não usava terno pra seguir todo mundo. Mas a minha essência é terno, o meu modelo é terno, eu gosto de terno, eu me solto com o terno, tá mais fluido, acho que a conversa aqui com o terno, você sentiu isso e você ser o único. Generosidade e... Exatamente, generosidade, seja único, garanta essa sua autocrítica um pouco menor, né, que a gente está falando, porque senão você acaba, será que eu estou sendo real? Eu estou comparando a grama verde do vizinho, mas a grama verde do vizinho é artificial e a minha não, eu estou aqui constantemente semeando a minha grama, né, e isso é muito importante, então tenha atenção e se valorize, se ame em primeiro plano. Olha que interessante. Amei, Márcia, amei. Essa é Márcia Costa, mentora de líderes, e você pode seguir nas redes sociais. No Instagram, que é Márcia Costa Oficial com 2 Fs. Também tem uma rede social de trabalho. Você que trabalha, você que é líderes, você que é CEO, você que trabalha em empresa, o LinkedIn. Qual é o seu LinkedIn? Eu tô como Márcia Costa Mentora no LinkedIn. Márcia Costa Mentora. E tem algum site seu, Márcia? Eu tenho, mas eu preciso trabalhar melhor, né? No YouTube, que é onde eu vou começar a gravar algumas aulas mais extensas. Então, eu tô também como Márcia Costa Mentoria no YouTube. Então, você pode procurar em todas as redes sociais. Eu aprendi muito com os seus vídeos, Márcia, e aprendo que uma coisa que ela falou aqui, seja generoso com você mesmo. Se perdoe. E se você quer ter esses ensinamentos, siga a Márcia Costa aqui. Márcia, muito obrigado, viu? Obrigada, Lê. Eu que agradeço. E nós voltamos no próximo vídeo. Isso mesmo.
Tchau! Tchau, tchau.